filiados também. Enfim, agradecer a presença de vocês todos aqui no domingo à noite, frio, chuva, né? Mas a campanha é assim. Então, todos eles, a primeira atividade hoje foi às 7 horas da manhã, e foi assim, uma atrás da outra, e é desse jeito. Então, a gente tem que procurar os espaços para poder fazer as conversas, as reuniões. Vocês, antes eu queria um pouco me apresentar, porque talvez vocês conheçam um pouco mais os meus irmãos, o Gilmar Tato, que atualmente é deputado federal, licenciado, está como secretário de transporte em São Paulo, o Enio, que é deputado estadual, aí tem o Jair, que não citou, o Jair e o Arcílio, que são vereadores em São Paulo. Eu também comecei a minha militância política junto com eles lá no final da década de 70. Apesar assim, minha família é uma família grande, somos em 10, 8 homens e 2 mulheres. Os mais velhos vindo para São Paulo, seminário, não saíram padre, mas vários passaram pelo seminário. E em 1978, eu, o Gilmar e o Jair, os 3 mais novos, aí junto com meus pais viemos para São Paulo. Nós éramos uma família de pequenos agricultores, agricultura familiar, no Paraná, 10 alqueires, e portanto não tinha, meus pais já sabiam que não haveria possibilidade de criar os filhos da educação no tamanho da propriedade. E que aconteceu com a gente, aquilo que aconteceu com muita gente que veio, inclusive aqui para São Vicente, não só para São Paulo, para as grandes cidades. De gente que veio da roça porque não tinha apoio, não tinha condições de criar sua família, se envolver e, portanto, veio para as grandes cidades. Então a gente também aconteceu isso, tanto é que eu vim a conhecer luz elétrica com 17 anos em São Paulo. Então até aos 17 anos eu estava trabalhando na roça. Mas aí, como é uma família católica, chegando em São Paulo, a participar da igreja. E aí, quando começa a participar da igreja, também começa a participar dos movimentos populares. Então, na luta no bairro lá, para asfalto, para água, para luz, creche, escola, e assim por diante. Transporte, tudo aquilo que vocês sabem, principalmente nas periferias das cidades que não têm os equipamentos, nem os serviços públicos, e aí a comunidade tem que se organizar e começar a poder lutar para ter as conquistas. E foi assim que a gente começou a ir para a militância. Mas eu quero misturar um pouco a minha trajetória, da minha família, com um pouco da história do próprio PT. Porque aquele momento que a gente chegou em São Paulo e começou a participar então dos movimentos, o Brasil também vivia uma situação única, talvez. A gente estava ainda no período da ditadura militar, não tinha muita liberdade para fazer, não tinha, na verdade, liberdade para fazer esse tipo de reunião, mas o Brasil também estava numa crise econômica muito grande. E aí começou os trabalhadores de inflação subindo, desemprego subindo, arroxo salarial, os mais velhos aí vão lembrar disso aí. E aí começou os movimentos nas fábricas. E o que mais apareceu foi lá São Bernardo do Campo, metalúrgico e a própria figura do Lula. Mas não só nas fábricas que estava acontecendo essa movimentação. Sem terra. Sem terra, né? Na época não era o nome sem terra ainda, mas no campo estava acontecendo, já começando a ter muita luta, tanto pela conquista da terra, como também dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores da cana, São Paulo, Nordeste. Nas periferias das cidades também, os movimentos populares, apoiados principalmente pela igreja, mas não só pela igreja, apoiados bastante, tá? E também nas universidades, a luta dos professores, estudantes com melhor educação, com liberdade e tal. Então era um momento também muito rico do ponto de vista da mobilização, da organização da sociedade, tá? Tanto é que esse movimento todo, né, começa a crescer e começa a influenciar também na própria questão política. E ali começa uma discussão para acabar também com o bipartidarismo. Então, até aquele período ali, você tinha no Brasil os 2 partidos que eram permitidos pela ditadura militar, que era a ARENA e o MDB, e aí acaba com o bipartidarismo, surge a possibilidade de
nascer e surgir outros partidos. E aí, naquele momento, ninguém avaliava, nenhum analista político, né? A mídia inteira não avaliava o surgimento do PT. E o PT nasce justamente desta mobilização dos movimentos sociais, no campo, na cidade, nas universidades. Então já é uma coisa extraordinária o próprio nascimento do PT, que nasce de baixo para cima, como fruto da sociedade brasileira, né, se organizando. Tá? E a gente participou também de todo esse processo de criação do PT, da fundação do PT. E assim, logo na sequência, a criação da Central Única dos Trabalhadores da CUT, tá? E começamos a trabalhar, né, juntos nessa empreitada. Eu, quando fui para a universidade, militei também no movimento estudantil, fundei o Diretório Central dos Estudantes na universidade, na UNISA, hoje, na época era a USEC, e também cheguei a ser dirigente da União Estadual dos Estudantes. Depois, eu fui trabalhar também numa ONG, chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que na época era coordenada pelo Anivaldo Padilha, pai do nosso candidato a governador hoje, e também trabalhava lá em conjunto com a Luísio Mercadante, com Carlos Rodrigues Brandão, a turma do Paulo Freire, da área de educação. E aqui nessa instituição eu tive a oportunidade de começar a viajar ao Brasil para fazer também capacitação em gestão e organização de cooperativas, de associações na Amazônia, onde eu também tive a oportunidade de fazer capacitação lá para os seringueiros, ajudar a criar a Aliança dos Povos da Floresta, cheguei a dar curso para o Chico Mendes, e assim fui trabalhando nessa instituição. Nos últimos 10 anos eu trabalhei aqui no Vale do Ribeira, também com os quilombolas. Nessa trajetória toda, então me aprofundei bastante sobre as questões ambientais, sobre as questões da luta dos agricultores familiares, da luta pela terra, né, para a índia, para a quilombola, para a reforma agrária, desenvolvendo projetos de geração de trabalho e renda, e de educação, de cultura, e ao mesmo tempo que estava desenvolvendo esses projetos locais, participava também das grandes articulações, né, de políticas públicas nesse campo socioambiental. Então, ajudei a organizar os fóruns sociais mundiais, participei lá no processo constituinte em 88, daquele processo todo de emendas populares, né, que assegurou uma série de direitos na Constituição. E também ajudei a organizar o encontro paralelo da ECO 92. Então tive a oportunidade de fazer, né, fiz capacitação, participei de conferências da América Central, Europa e também na África. Na verdade, eu fiz uma opção lá atrás de fazer a militância no campo da sociedade civil. E aí, porque eu também acredito que a sociedade civil organizada é fundamental para você aprofundar cada vez mais a democracia e a construção do país que a gente quer. Quando você tem uma sociedade civil organizada, ela ajuda a governar, ela ajuda o vereador governar, o prefeito, o deputado, o governador, e assim por diante, né? Eu acredito muito nisso. E acredito que o movimento social ele é fundamental para organizar a sociedade, para mobilizar a sociedade, seja para reivindicar, entendeu? Uma água na rua, a luz, seja para os grandes movimentos para poder influenciar na política geral. E esses movimentos é que ajudam a pressionar, a definir como é que deve ser a gestão dos recursos públicos por parte do Executivo nas várias instâncias, né? Então eu acredito muito nisso aí. Mas eu quero chegar no que está em jogo nessas eleições. Então esse processo que começou lá atrás, da luta contra a ditadura, dessa organização que foi crescendo, e o PT foi conquistando algumas prefeituras, governo do Estado, e o povo brasileiro foi percebendo que o PT não era bom só para organizar o movimento, que o PT também era bom para gerir os recursos públicos, que o PT era bom para governar. E quando o PT chega no governo, ele inverte as prioridades. Ele começa a canalizar as prioridades dos recursos para aquilo que é de interesse da maioria dos mais pobres. Isso o povo foi verificando. E a gente teve o ápice desse processo com a eleição do Lula em 2002. E aí, a partir de 2003, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, a partir de 2003 até agora,
a gente conseguiu fazer no país, aí estou falando nós, como resultado desse movimento todo, do povo brasileiro, do governo Lula e Dilma, é responsável por ter mudado um pouco a face da cara do Brasil. Eu vou citar poucos exemplos aqui para não estender, mas é importante a gente ter esses indicadores, essas informações, para a gente fazer a discussão com a população. A educação. Nenhum presidente construiu mais universidades do que o Lula, apesar do Lula nunca ter sentado no topo como aluno na universidade. Nenhum. Mas não construiu só mais universidades que os outros. O governo Lula e Dilma foi responsável pelo ProUni, Pronatec e o FIES, e só o ProUni colocou 2 milhões de jovens na universidade que jamais entrariam na universidade, jamais teriam a possibilidade de estudar. E um outro aspecto, até o governo Fernando Henrique, em 2002, somente 13,5% dos universitários eram negros. Hoje já são 18%. E a maioria dos pobres no Brasil são negros, que tem a ver com uma herança que vem lá da escravidão. Então isso já vai mudando a cara. Eu vou falar já alguma coisa também na área da economia. Brigávamos na época do governo Fernando Henrique para ter um salário mínimo, se não me engano, de $100. $100. Hoje a gente tem um salário mínimo que é mais de 300. A crise mundial que bateu aí nesses últimos anos, você lembra da história que havia um tsunami para o Brasil? E o Lula brincou na época, inclusive, falou, não, uma marolinha. Uma marolinha. E o Brasil foi uma marolinha. Por quê? Porque o aumento do salário mínimo, a política de bolsa, fazer o país crescer, que era a 8ª economia do mundo, hoje é a 5ª economia, mas com distribuição de renda, fez com que a economia interna se movimentasse. O que aconteceu? Nós temos hoje o menor índice de desemprego de toda a história, desde quando começou, a medir, é o menor índice de desemprego, que não é o que aconteceu lá fora, todo mundo sabe. Hoje ainda, na Europa, vários países, o desemprego está lá 15%, 20%, a metade dos jovens em idade para trabalhar na Espanha, Portugal, na Grécia, não tem emprego, e aqui a gente bate recorde de emprego. Tanto é que essa política fez com que tirasse 32 milhões da pobreza, fez com que 40 milhões mudassem de uma classe para outra. Isso nunca aconteceu em uma quantidade enorme assim, fazer essa movimentação. Por quê? Porque internamente fez uma movimentação na economia, gerou recursos no bolso das pessoas e fez o país crescer. Tanto é que nunca se viajou tanto de gente, quantidade de gente que cada ano aumenta viajando de avião e compra carro, e assim por diante. Vocês percebem isso nos comercinhos, qualquer comércio que tem, em qualquer lugar. Tá? Aliás, tem uma coisa que eu costumo dizer: 10, 15 anos atrás, era comum todos os anos ter reportagem na televisão, no Fantástico, no Jornal Nacional, dos saques, principalmente no Nordeste. Lembra? Miséria, população não tinha o que comer, iam lá e faziam os saques nos mercados. Tá? Então, quando chegava, a cesta básica nos municípios, da prefeitura, a população invadia, porque era assim. Não tem mais esse tipo de coisa, porque a coisa está mudando. Então é isso que está em jogo. Se eu pegar, por exemplo, a educação, vamos pegar o caso da educação e fazer uma comparação com o que acontece aqui no estado de São Paulo. O Brasil vem numa luta muito grande, eu inclusive até participei do MOVA, do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, para acabar com o analfabetismo de jovens e adultos, de quem não sabe ler e escrever. E eu acho que logo o Brasil vai acabar com isso aí. Mas o que está acontecendo aqui em São Paulo, no estado mais rico da nação? Nós estamos colocando uma leva de jovens analfabetos funcionais no mercado de trabalho. É um novo tipo de analfabetismo que nós estamos criando no estado de São Paulo por causa da irresponsabilidade e do crime que o governo atual está fazendo aqui em São Paulo, que é o jovem que vai para a escola, que não precisa estudar e passa de ano. E aí ele vai para o mercado de trabalho que exige mais educação, mais conhecimento, porque hoje é mais sofisticado o tipo de emprego,
E, no entanto, ele não está preparado para esse mercado de trabalho. Ele vai ter um subemprego, um subsalário, e, portanto, não vai ajudar, não vai contribuir para a família se desenvolver, não vai a comunidade desenvolver, o município não se desenvolve, o Estado, e não contribui para o país também. Então, é a contramão daquilo que a gente vem batalhando para que o país continue. E é isso que a gente precisa mudar. Então, estou dando um exemplo que a gente precisa também aqui no Estado de São Paulo fazer com que o segundo orçamento do país também priorize o investimento em educação, em saúde, em transporte público, né? E assim por diante, em moradia, né? Vocês dão um exemplo aqui do Minha Casa Minha Vida. Nunca teve na história do país um programa de moradia popular para pobre. Nunca teve, para quem ganha até 3 salários mínimos. Mas aqui em São Paulo poderia avançar muito mais, porque tem uma lei que garante 1% do ICMS, que é destinado, aprovado na Assembleia Legislativa há muitos anos. E aí o CDHU não faz a parceria necessária com Minha Casa Minha Vida, com o governo federal, e não investe, não faz os investimentos necessários. Então a gente precisa mudar aqui também, tá? Então acho que é isso que está em jogo. E eles querem derrotar a gente de qualquer jeito nesta eleição. Por isso que há mais de 2 anos o cacete para cima do PT da Dilma é muito grande. Em todos os programas de rádio, principalmente os programas mais populares. É muito cacete, por quê? Porque para eles têm que derrotar a Dilma agora. Se não derrotar a Dilma agora, sabe que depois vem o Lula na outra eleição. E aí a gente vai ter um ciclo de governo que a gente vai mudar a cara definitivamente desse país. Então é isso que a gente precisa dar continuidade nesse governo. A gente precisa estar municiado dessas informações para fazer esse contraponto daquilo que a mídia veio fazendo com a gente nos últimos 2 anos. Para a gente, no boca a boca, conversar com as pessoas, na igreja, na escola, no trabalho, no vizinho, entendeu? Fazer esse trabalho e fazer, e não precisa fazer com muita, não precisa fazer com raiva. Não esquecer o ódio que eles estão fazendo para cima da gente. Porque quando a gente tem notícia boa e coisa boa para dizer, a gente precisa falar com felicidade, com alegria. E é isso que a gente precisa entender, que nós precisamos conversar com as pessoas, porque nós não temos coisa ruim para dizer, nós temos coisa boa para dizer. E mais, a gente quer avançar na mesma rota, no mesmo caminho, a gente não quer voltar. Eles é que estão mentindo e acham que tem condições de dizer que tudo que nós estamos fazendo está errado. Quer dizer, eles esquecem de como que era antes. Esquece? Então a gente não pode deixar isso morrer, tá? Então, mas além de dar continuidade para o governo federal ganhar aqui, a gente também precisa eleger os parlamentares. E aí eu vou citar um exemplo só. Falar de uma área que também é um acúmulo muito grande, que tem a ver com a agricultura. Se a gente olhar o Congresso Nacional hoje, a Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, nós temos 160 deputados que são ligados aos grandes fazendeiros, ao agronegócio. Ligado ao que defende a agricultura familiar, pequenos proprietários, tem 10. Se você fizer uma conta e juntar os 160 do agronegócio, mais aqueles que a especulação imobiliária financia, mais aqueles do sistema financeiro, você vai ter uma conta que não fecha. Essa conta não fecha. E aí fica difícil para avançar cada vez mais e aprofundar as mudanças que a gente precisa fazer. Então a Dilma teve um governo muito difícil por causa desse Congresso. E a gente sabe, quando você precisa construir uma base para a governabilidade, mas tem outros partidos que de repente não defendem a mesma tese, né? Você tem um conjunto de partidos que até defendem a mesma tese, está no mesmo norte, né? Mesmo caminho, mas às vezes esses partidos não têm o número de deputados suficiente para você ter uma base. Então está aí a importância da gente levar a sério a eleição para deputado federal e deputado estadual. Olha o que acontece aqui em São Paulo. Não passou nenhuma CPI interessante esses anos todos, esses 20 anos, né?
Por quê? Porque não temos maioria. Sustentação. E a mesma coisa, tem que construir uma maioria em Brasília, só que para você construir uma maioria você tem que ceder. E é isso que me animou de pegar a experiência minha, militância em ONG e movimento social, para fazer esse embate político lá em Brasília. Por isso que eu quero ir lá para Brasília, para ajudar a seguir na mesma rota e fazer o combate político lá em Brasília. Mas o gabinete de um deputado, ele não é só a luta política. E a gente tem um entendimento de que o mandato não é da gente. O mandato é de uma proposta política, é de um grupo. E dentro do PT a gente tem lá o grupo PTBL. Mas a gente faz parte de um movimento. E a gente tem um mandato que entende que o gabinete tem que ter uma relação verticalizada. O parlamentar não pode ficar só isolado lá em Brasília. Ele precisa ter essa relação com o município, com a comunidade. Até porque é onde ele toma pé. Você perde o pé do chão, você está sujeito a muitas pressões, porque a gente vive numa sociedade em disputa. Isso tudo que eu acabei de dizer, porque nós temos uma proposta política, um rumo. Os tucanos têm outra proposta. Marina agora vem também uma proposta que é muito parecida dos tucanos, né? Então, para a gente não perder também e não sofrer essa pressão, é importante que a gente tenha essa relação com a comunidade local, com o município local, com as lideranças locais. E a gente entende que o gabinete ele também é essa ferramenta de fazer essa relação, de ajudar a fortalecer os municípios. E esse fortalecimento se dá durante o mandato inteiro. E aí tem vários instrumentos. O João mesmo colocou algumas questões que é pauta de vocês, que é a agenda de vocês, é da gente colocar o gabinete a serviço disso. Então o gabinete ele pode ser a ponte para ajudar a discutir no Ministério X, Y, Z e assim por diante, né? O gabinete do deputado estadual para ajudar a fazer a relação com as secretarias. O gabinete também está a serviço na hora da discussão do orçamento, como é que define emendas parlamentares para isso, para aquilo, para onde vai, entendeu? Para que vai, né? Então é isso que a gente quer também se eleger para poder ter, entendeu? Esse gabinete a serviço também do grupo que está com a gente caminhando. Tanto é, eu estou saindo como candidato a primeira vez, mas tanto é que meus irmãos, a cada eleição, eles quase que duplicam a votação. Gente, para ter uma mesma família, o mesmo partido, eleger 2 vereadores na maior cidade do país, é porque tem um reconhecimento. E esse reconhecimento é porque dá retorno, entendeu? Eu falo assim, trabalha e aí tem um reconhecimento também da população. Então é esse o compromisso que eu quero assumir. Mas nós temos 30 e uns quebrados de dias, é isso, né? Se ele fazer a conta agora, né? Não, 35. 35 dias até o dia 5, é isso? 3 dias antes, né, Mas eu falo assim, então até o dia 5 são poucos dias de eleição. E a gente precisa fazer a eleição até o dia 5. Então, tenho falado nas reuniões que tenho passado hoje, e vou fazer isso até a hora que for permitido, até o dia que for permitido, de que o voto não está com a gente. O voto está com vocês. E aí, daqui até lá, nós não podemos ficar nem um dia sem o cartãozinho, né? Sem o santinho. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade daqui até lá, de a hora que encontra alguém, puxar uma conversa e fazer, né, no boca a boca. Vai ter um programa de rádio e televisão que ajuda para divulgar. Material na rua, assim, ajuda para dar visibilidade. Mas o voto é no boca a boca, na conversa, entendeu? Explicando quem que é o candidato, quem que é, fazendo essa comparação. Então é isso que a gente pede para vocês. Ajudar esse processo do jeito que a gente sempre fez. Do jeito que a gente sempre fez. Não tem nada de novidade. A única coisa é
A gente saber que para eleger, para ter um parlamentar, para ter, né, parlamentar de vocês eleito, depende de fazer esse trabalho no dia a dia e ajudar então a ganhar a eleição. Tá? Então, gente, vamos à rua, né? Caminhar, espetar as canelas, afiar a língua, não para xingar, mas para, né, para convencer as pessoas. E com certeza no dia 5 de novembro a vitória é nossa. E aí a gente conseguir. 5 de outubro. É dia do meu aniversário, viu? Você é meu presente aí. Tá bom? Tá bom. Um abraço e a gente pode ficar mais um pouco aqui para dar uma conversada.